Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos e amados que me seguem nas minhas redes sociais. Deus te abençoe, que o Senhor te dê forças, graça e a unção. Amados, eu estou fazendo hoje esta live, sobre a obediência aos nossos líderes. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que nós, servos de Deus, nós que somos obreiros, sempre temos alguém na liderança, um pastor, temos um superior, e este é o nosso líder. E eu quero dizer para você que nós temos que sempre obedecer os nossos líderes, aquele que está acima de nós. Na minha vida, no meu ministério, eu já tive vários líderes, homens de Deus, e eu sempre obedeci os meus líderes. Sempre na minha trajetória, no meu caminhar, na minha caminhada, sempre obedeci a minha liderança, os meus líderes. Eu me lembro, quando eu era ainda um jovem cooperador, eu obedeci o meu líder, que tomava conta da região, mesmo não sendo verdade o que falaram para ele. Foram falar para o líder do campo que eu não havia ido com a igreja em um culto do coral, aniversário do coral de uma igreja que era sede do campo. E eu não havia levado a igreja porque aonde eu estava era um lugar aonde só tinha sitiantes, pessoas que trabalham nos sítios. E como era um dia de sábado, era muito difícil eles deixarem o sítio, porque era o dia, como final de semana, que o patrão deles estava lá no sítio. Então não tinha como eu levar o coral, ou seja, o grupo da igreja lá, os irmãos da igreja, para este evento. Alguém foi falar para o líder do campo que eu não havia obedecido. Mas esta pessoa que se levantou, ele se levantou porque ele tinha uma certa inveja da minha pessoa. Mas tudo bem. Quando foi no dia seguinte, o líder do campo, o pastor do campo, chegou lá na congregação e o irmão iria passar o trabalho para mim. Quando ele chegou e disse que eu não iria mais dirigir a igreja, assim, de supetão. E eu tive que obedecer ao meu líder. Fui embora, peguei o ônibus e fui triste para casa naquele dia. Muito triste. Aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo queria tomar conta do meu coração. Mas o Senhor me deu a vitória. O Senhor me ajudou. Aquela tristeza, Deus tirou do meu coração. Por quê?
Eu amava aquela igreja, aquela congregação. Era a mais distante que existia. Era a congregação que estava, vamos dizer, lá naquele povoado pequenininho. Ninguém queria ir para lá. Ninguém queria dirigir aquela igreja. Mas eu fui. Eu fui dirigir aquela igreja com muito amor, com muito carinho. Peguei um amor muito grande por aqueles irmãos. Fiquei mais ou menos um ano lá. E graças a Deus, ganhamos almas para Jesus. Inclusive foi a igreja no campo que mais almas se converteu. A igreja no campo que mais almas foram batizadas. Porque na época do batismo, reunia-se todo o campo. E ali tinha 12 almas que foram ganhadas, que foram salvas e foram batizadas. Enquanto outras igrejas maiores no campo batizaram 6, outras 4, outras batizaram 7, e aquela ali, que era a menor igreja, que estava num povoado, muitos irmãos de São Paulo conhecem, Embura, era o nome do município lá, muito longe. Embura. Embura está entre o Cipó e o Marcilac. Aliás, Cipó é Engenheiro Marcilac. Então ali estava Embura. E eu, novinho de crente, novinho de obreiro também, fui lá, fiquei nesse tempo, mais ou menos um ano, e ganhamos estas almas para Jesus. Enfim, tinha aquele amor, aquele carinho todo especial por aqueles irmãos. Mas, por uma inveja, fomos tirados. Mas eu obedeci o meu líder, porque nós temos que obedecer os nossos superiores. Ele me trocou, disse que eu não iria mais dirigir ali, amém? Fui. E ele disse, você vai ficar na porta da igreja, na sede do campo seria. Você vai ficar lá na porta para aprender a trabalhar. Eu disse amém. Mas interessante como Deus faz as coisas. Com mais ou menos 20 dias, a pessoa que dirigia a igreja lá, que era do Jardim Casa Grande, aquela pessoa foi tirada da frente do trabalho. E não tinha outro para ser colocado lá. Aí aquele mesmo pastor que me tirou, dizendo que eu tinha que aprender, chegou para mim e disse, irmão Sérgio, cooperador Sérgio, o irmão vai agora dirigir lá o Casa Grande. Eu disse amém. E sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, fui para dirigir a igreja aonde meus irmãos haviam se levantado contra mim. Deus me colocou naquela igreja. Ali eu vi a irmã que dirigia o coral, frente a frente. Ela ficou até espantada quando fui apresentado como dirigente da igreja, mas não me vinguei, não procurei vingança nenhuma, pelo contrário, uni aquele povo ainda mais, unimos aquela igreja, e aquela igreja foi muito abençoada por Deus, muito, mas muito abençoada. Ela era toda de madeira, mas era bem bonita assim, sabe? A igreja, aquele piso todo vermelho, passavam aquele vermelhão, era lindo. Eu amava aqueles irmãos também. E Deus, irmãos, fez uma grande obra também naquele lugar.
Então eu quero dizer a você, meu irmão, que nós temos que obedecer os nossos líderes. O que nós vemos nos nossos dias são poucos irmãos obedecendo a sua liderança, os seus líderes. Tem irmãos que se levantam contra os seus líderes. Isso eu nunca fiz, irmãos. Isso eu nunca fiz. Eu tive um grande líder, que foi o missionário Davi Miranda. Quantas vezes o missionário Davi Miranda chamou a minha atenção, me repreendeu. Os obreiros mais antigos devem lembrar que em muitas reuniões foi duramente repreendido, mas sempre obedeci o meu superior, o meu líder. Isto agrada a Deus, nós obedecermos os nossos líderes, aqueles que estão acima de nós. Nós não podemos, irmãos, desobedecê-los. Se eles mandarem nós, como obreiros, lavar um banheiro, nós temos que ir lavar um banheiro. Se ele falar, ó, fica na porta, nós temos que ficar na porta. Se o nosso líder mandar nós irmos distribuir um panfleto na rua, nós temos que ir. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso superior. Se você não quiser mais obedecer, se você não quiser mais ficar ali, então é uma decisão sua. Tá? Uma decisão sua. Mas enquanto você está ligado àquele ministério, àquela igreja, você tem que obedecer o seu líder, o seu superior. Isto agrada a Deus, irmãos. Muitas pessoas nos nossos dias não obedecem os líderes. Alguns se levantam, alguns se rebelam contra a liderança, contra ordens que são dadas. Uma coisa, irmãos, que eu sempre fazia era obedecer às ordens que eram ditas pela liderança. Muitas vezes eram ordens que eu ficava tristes em ter que cumpri-las, mas eu sabia que eu tinha que obedecer. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo que o meu líder, o meu superior pediu. Quantas vezes, quando eu acabava o culto, o meu superior, o meu líder, me chamava lá na sua sala, no caso, o missionário Davi Miranda, e ele falava comigo, olha, eu ouvi a transmissão, porque era transmitido por uma cadeia de emissoras. Olha, irmão, tinha que fazer assim, irmão, tinha que fazer dessa forma. Amém. Não é fácil. Quantas vezes você ter que agir de uma maneira que você não gostaria de agir, mas tem que agir, porque o teu líder está dizendo que tem que ser assim. Meus irmãos, quantas pessoas desobedeceram, murmuraram, criticaram, né? E essas pessoas foram prejudicadas. Alguém diz, por que eles foram prejudicados, pastor? Porque, irmãos, não houve obediência aos seus líderes. Tem pessoas que dizem assim, pastor Sérgio Sora, mas o irmão saiu da igreja. Eu não sei.
me excluíram, me puseram para fora. Tá, irmãos? E foi também por inveja, foi também por mentira. Mas eu não estou aqui para falar disto, e sim da nossa obediência aos nossos líderes. Fiquei triste, magoado, fiquei, mas Deus, Ele é aquele que tem o bálsamo, que cura, Ele é o Deus que passa uma gota do sangue de Jesus sobre a ferida, e aquela ferida, ela com o tempo é cicatrizada. Graças a Deus. Outro dia um irmão comentou aqui: Pastor Sérgio, o seu lugar é na igreja Deus é Amor. Não, irmão. O meu tempo lá passou. Agora é o tempo dos novos irmãos que lá estão. É o tempo dos mais jovens. Eu estou feliz aonde estou. Estou contente com os irmãos da igreja Vida em Cristo, tá? Inclusive, irmãos, nós estamos orando a Deus para reabrir a igreja em São Paulo. Graças a Deus, Deus está preparando tudo. Não vou me antecipar, não vou dizer aqui, né, irmãos, nada, mas Deus está preparando ali tudo conforme a vontade dEle, tá? E quando for para abrir, nós vamos aqui relatar a vocês. Só peço que vocês orem, porque nós precisamos da sua oração, tá bom? Então ore para que Deus venha preparar, dar as condições, né? Ali tem homens de Deus, tem mulheres de Deus que estão orando, que estão jejuando para Deus novamente reabrir esta obra lá. Aqui no Rio de Janeiro já tem aqui o pastor Franklin, a igreja aqui está já caminhando com seus próprios pés, graças a Deus. Temos aqui programa de rádio, e eu estava orando a Deus e o Senhor falava no meu coração sobre São Paulo. Então nós estamos orando para que Deus venha preparar tudo conforme o querer e a vontade dEle, para que possamos retornar, né, um dia a São Paulo, quem sabe ainda este ano, para reabrir ali, né, a igreja Vida em Cristo na capital paulista. Tá certo então, irmãos? Eu quero dizer a vocês que Deus vai preparar o tempo certo para reabrirmos aí em São Paulo. Aqui no Rio tem o pastor Franklin, homem de Deus. Tem o pastor Franklin, homem do Senhor Jesus, que pode tomar conta da obra como ele já está tomando. E eu voltaria ali para São Paulo, onde tem irmãos, não vou dizer nomes aqui, que estão dispostos a batalhar comigo para nós fazermos a reabertura da obra em São Paulo. Só peço aos irmãos que orem a este favor, para que Deus venha, meus irmãos, abençoar. Amém? E lembrando, meus irmãos, lembrando que nós somos carentes da oração do povo de Deus. A oração que nos fortalece. Eu gostaria que você, irmão, entrasse lá no meu canal do YouTube. Entre. Escute lá a mensagem que Deus falou conosco.
Lá tem oração. E nós estaremos fazendo campanhas de oração pelo meu canal no YouTube. Vai lá, você que não conhece o meu canal ainda, você não paga nada, né? Você não vai pagar nada, nada, nada. Você vai apenas entrar lá e digitar Pastor Sérgio Sora Oficial. E lá no meu canal você vai ter informações. Você quer orar? Lá tem oração. É só você clicar em cima da oração e buscar a Deus. Está lá a oração. A pregação deste último dia 1º, nesta quarta-feira, como Deus falou conosco, irmãos. A forma que Deus falou conosco foi muito forte. Então está lá no meu canal do YouTube. Vai lá, meus irmãos. Vai lá, minhas irmãs. No meu canal. Eu quero que você escute a mensagem de quarta-feira, dia 1º. Vai lá, irmão. Deus vai falar no teu coração. E lembrem-se, devemos sempre obedecer os nossos líderes. A nossa liderança, irmãos. Você vê, meus irmãos, que Josué e Caleb sempre obedeceram Moisés. Sempre estavam ali obedecendo o líder Moisés. Nós vemos que Moisés esteve em várias batalhas e teve uma delas que os seus braços se cansaram e foi preciso ser sustentado. Assim é aquele que ama o seu líder. No momento que ele vê o seu líder triste, abatido, sem forças, então é o momento que você tem que ajudá-lo, como Moisés foi ajudado. Mas quantas vezes tem pessoas que vê o seu líder passando luta, tribulação, em vez de ele ajudar, ele ainda pisa, ainda entristece. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Vai lá no nosso canal e escute a mensagem. Deixa lá o seu like. Escute a mensagem que Deus falou. Olha quantos irmãos aqui falando, né? Para abrir igreja. Um pedindo para abrir em Santos, outro para abrir em Guará, outros em Minas, né? É complicado, irmãos. A irmã aqui perguntando quando a igreja de Piracicaba foi inaugurada. Olha, irmã, eu dirigi a igreja aí por mais de um ano. Então, quando eu cheguei aí, já estava inaugurada a igreja. Eu apenas mudei de endereço. Nós fizemos a reinauguração ali ao lado da rodoviária. Hoje não sei mais se a igreja está lá, não posso dar essa informação, tá, irmã? Porque agora, no mês de fevereiro, completam 20 anos que eu saí da igreja Deus é Amor. 20 anos. Então, eu não tenho, tá, irmã, essa informação, tá bom? Se eu tivesse, eu daria, com certeza. Mas procure aí alguém da diretoria São Paulo, eles têm lá, né? Eles devem ter todo o controle, né, das igrejas, devem saber quando foi feita a abertura da igreja aí em Piracicaba, tá bom? Deus abençoe
E não se esqueça, irmãos, nas suas orações, orem, tá? Olha, o irmão Carlos, ó, abre uma igreja aqui em Curitiba. Meus irmãos, como seria bom, né? A gente tivesse condições de abrir em todos os lugares, né? Como seria importante se nós tivéssemos condições. Porque abrir uma igreja, irmãos, tem um custo. Muitas igrejas grandes têm os empresários que bancam tudo. Mas uma igreja como a nossa, que não é grande, então se torna difícil, né? Olha, a irmã Marilene também, eu queria tanto esta obra em Campos Gerais, ó, em Minas Gerais. Não é fácil, meus irmãos. Nos ajudem, irmãos, nos ajudem. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos para abrir São Paulo, né? Ou seja, reabrir, né? Nós vamos ter que alugar um local, preparar o local, comprar cadeiras, comprar microfone, som, fazer placas, programa de rádio. Então tudo isso tem um custo muito alto, muito alto mesmo, entendeu? Então, se os irmãos puderem nos ajudar, amém. Mas se não puder também, irmão, não fica triste não, tá? Quando nós formos abrir São Paulo, eu vou lançar aqui um programa, né, de abertura, e os irmãos que puder estarão com certeza ajudando, tá bom? Que Deus abençoe. Nós, irmãos, queremos fazer a obra, queremos abrir, mas não é pelo nosso querer, não é como nós desejamos, tá? Mas seja como Deus quer. Amém. A irmã Marilene diz, dirige igreja, mas não sei se o ministério deixa a mulher dirigir igreja. Normal. Eu não tenho esse preconceito, sabe, irmãos? Não tem esse preconceito. Seja jovem, seja ancião, porque tem igreja que não deixa ancião dirigir, né? Tem ministério, digo assim. Porque quando a pessoa já se torna um ancião, eles descartam aquela pessoa. Mas isso vai da igreja, irmãos. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, né? Então, eu quero dizer aí para a irmã que eu não tenho esse preconceito. Na minha opinião, no meu entendimento, não tem nada que possa impedir uma irmã dirigir uma igreja, né? Tá certo? Eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês, irmãos, entendessem que certas coisas é doutrina da igreja, é regulamento, vamos dizer, da igreja, e não da Bíblia, né, irmãos? E não da Bíblia. Eu acho que quem tem o dom de Deus, até um adolescente que tem o dom de Deus, tem que pregar, tem que anunciar a palavra, com sabedoria, sem meninice, é lógico. Adolescente, jovem, né? Pessoas idosas, mulheres. Tem tanta coisa na igreja para ser feito, não é, irmãos? Tanta coisa. Não adianta a pessoa querer tomar a frente de tudo. Tem tanta coisa para ser feita na obra de Deus. Nós temos, meus irmãos, que tirar do nosso coração certos preconceitos. Que só quem pode fazer isso é o homem, só quem pode fazer aquilo é um obreiro, só quem pode fazer aquilo é um pastor. Irmão, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Não adianta. É Deus, irmãos. É Deus que usa.
Tem muitas vezes uma irmã que é mais usada do que um irmão. Tem muitas vezes um jovem mais usado do que um idoso. Muitas vezes tem um idoso que é mais usado do que um jovem ainda. Isso depende, irmãos, de quem busca a Deus. Isso depende de quem busca o Senhor, né? Então, meus queridos, tudo é um regulamento de um ministério. Não é, meus irmãos, uma doutrina bíblica, tá? Então tem irmãos que têm um regulamento, ele abraça aquele regulamento, né? Tem que obedecer os seus líderes, não tem como. Você tem que obedecer ao seu líder. Se você não quiser obedecer ao seu líder, então você diz, olha, eu não estou de acordo, estou entregando aqui, né, a igreja, estou entregando aqui a minha credencial. Chega como homem de Deus, chega como mulher de Deus e fala. Amém? Quando estivermos em São Paulo, irmãos, vou precisar de muito mesmo que os irmãos nos apoiem, que os irmãos nos ajudem, tá bom? Fiquem ligados que nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre este empreendimento, né, este desafio que vai ser a reabertura da igreja em São Paulo. Tá bom? Deus abençoe você. Forte abraço. Fiquem com Deus. Que este ano seja um ano de muita vitória, de muita bênção sobre a tua vida. Vai lá no meu canal, no YouTube. Se inscreve lá. Pastor Sérgio Sora Oficial. Escute a mensagem lá. Deixa lá o seu like. A mensagem que foi pregada no dia de quarta-feira, dia 1º. Foi muito forte, irmãos. Almas se converteram. Escuta até o final, irmãos. Você vai ver ali o poder da revelação. Inclusive, eu estava até falando aqui sobre irmãos que querem que eu vá pregar na sua igreja. Eu até falei, né? Os irmãos têm que entrar em contato com o pastor Franklin, que é o que cuida da minha agenda. O telefone é 21 992 59 8694. 992 59 8694. Então você pode falar com o pastor Franklin, ele vai agendar tudo direitinho, tá? E no dia, com certeza, eu irei aí pregar. Então, irmãos, vai ver a forma que Deus está fazendo. Vai lá, assiste a mensagem, escute a mensagem, porque não está em vídeo, está somente em áudio, mas você vai escutar a mensagem que Deus mandou neste último dia 1º, no primeiro dia do ano, e vai escutando até o final as revelações. Eu creio muito na revelação do Espírito Santo, irmão. Eu creio no dom de Deus. Por isso, quando você me convidar para ir pregar na tua igreja, saiba, vou pregar, vou orar e vou entregar o que Deus mandar. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Um forte abraço. Vai lá no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.